Shabbat Shalom, vamos estudar mais uma porção da Torá, a Paraxá de número 2, Paraxá Noé. Essa Paraxá ela corresponde a Gênesis 6, versículo 9, e vai até Gênesis 11, versículo 32. Eu quero começar a dizer aos irmãos que essa Paraxá, ao estudar ela e como nós, esses últimos dias, essa paraxá é uma paraxá muito profética. O tema que nós escolhemos hoje é Encheu-se a terra de Ramás, baseado principalmente em Gênesis, capítulo 6, versículo 11, é o início da nossa porção. Paraxá Noa começa assim: Eis a história de Noa. Em sua geração, Noa era um homem justo e sincero. Noa andou com Deus. Noa foi o pai de 3 filhos, Shem, Ham e Eftef. A terra estava corrompida diante de Deus, repleta de violência. A palavra hebraica aqui para violência é Hamas. Por isso o tema de hoje, encheu-se a terra de Hamas. Não é à toa que o grupo terrorista que vive em Israel, ele escolheu esse nome, Hamas. Não é à toa, é propositalmente, porque Hamas significa literalmente violência. Então, o nome do grupo terrorista em que Israel está travando guerra se chama Hamas e significa literalmente violência. E aí, quando você pega Gênesis capítulo 6, versículo 11, onde diz que a terra estava corrompida, estava cheia de corrupção diante de Deus e repleta de Hamas, de violência, ou seja, encheu-se a terra de Hamas, isso ocasionou com o quê? Com o dilúvio. Deus teve que intervir na história da humanidade e começar novamente a povoar a terra através de Noa, através de Noé e os seus filhos. E hoje não é diferente. Não é diferente. Nós estamos caminhando a passos largos para o Eterno intervir na história da humanidade e, como diz o apóstolo Pedro, agora não vai ser por intermédio de água, vai ser por intermédio de fogo, né, de calor, onde o apóstolo Pedro diz que os elementos arderão e fundirão, né? Então, nós estamos caminhando a passos largos para que isso aconteça. E a Paraxá Noa, ela, como eu disse, é totalmente profética e totalmente profética para os dias que nós estamos vivendo. A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e eternamente, e sempre. E como a Bíblia é a palavra de Deus, ela falou do passado, ela fala no presente e ela aponta para o futuro. E dentro da hermenêutica judaica, da interpretação judaica das Escrituras, nós temos um conceito judaico que se chama Maasei Avot Siman Lebanim. Maasei Avot Siman Lebanim, que significa o feito dos pais são um sinal para os filhos. Então, quando eu estudo a Bíblia, quando eu estudo as porções, eu estou estudando algo que aconteceu com os nossos pais da fé, algo que aconteceu com os primeiros justos da terra. E aquilo que aconteceu com eles aponta para nós, aponta para a nossa geração. Então, quando nós estudamos a Paraxá Noa, nós estudamos ela, mas ela vai falar daquilo que nós estamos vivendo hoje e apontando para um futuro. Por exemplo, quando você pega Mateus capítulo 24, que é a espinha dorsal ali da escatologia
de Yeshua, a doutrina dos últimos dias através de Yeshua. Mateus capítulo 24, versículo 37, se você quiser anotar, Mateus 24, 37 diz: como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, quando eu estudo a Parashá Noa, você quer saber como que vai ser, como que vai estar a geração, como que vai estar o cenário quando Yeshua vai vir? Só estudar a Parashá Noa. Isso aqui está apontando para o fim, para os dias que nós estamos vivendo e para o final dos tempos. E voltando para o Gênesis 6:11, eu gostei muito dessa interpretação que diz: e a corrupção da terra estava diante de Elohim, pois se preencheu de Hamas. E, irmãos, por que me inspirou falar sobre esse assunto e me aprofundar nos aspectos proféticos da porção de Noé, da Parashá Noa? Eu estava indo ontem para o trabalho, e aí ouvindo a rádio, e aí eu estava ouvindo comentaristas de guerra, e ele lembrou algo interessante. Ele falou: olha, a proposta de Israel hoje qual é? A proposta hoje é varrer o terrorismo do Hamas da terra de Israel. A proposta, pelas bocas, pelo discurso do Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, agora acabou. Depois desse ataque que está sendo comparado, por exemplo, ao 11 de setembro de Israel, nunca aconteceu um ataque em Israel assim, da forma como foi, de mortos, de prisioneiros, da forma como foi, né? O último ataque dessa forma foi na guerra de Yom Kippur, em 1967. Então, foi algo, e está sendo algo muito marcante para a nação de Israel. E tem alguns aspectos proféticos e alguns aspectos muito importantes. Alguém pode questionar por que isso aconteceu? Como que um dos maiores exércitos do mundo falhou de uma forma bizarra como falhou? Aí a gente tem que esquecer um pouco da geopolítica, um pouco da análise de guerra e olhar para o âmbito e para o lado espiritual. Eu ouvi durante esses dias, né, desde do estouro desse terrorismo contra Israel, várias analistas de profissionais da geopolítica, de professores dessa área, só que eles esqueceram de um ponto que eu julgo ser muito importante da gente mencionar. Como que estava a nação de Israel? Estava completamente dividida. A nação de Israel estava entre, vamos colocar, direita e esquerda, e eles se odiando entre si. Se tem algo que não pode acontecer na Terra Santa, na Terra de Israel, é o povo ter ódio gratuito. Um odiando o outro, odiando o seu próprio sangue, o seu próprio povo. Então, todas as vezes que Israel alimenta esse ódio gratuito de um irmão odiar o próprio irmão, culmina em uma tragédia muito grande. Os rabinos, eles ensinam qual que foi a causa o primeiro templo. A causa foi a destruição do primeiro templo, foi idolatria. E aí o povo vai para o exílio, fica lá, o Eterno trata deles a questão da idolatria, eles voltam, constrói o segundo templo, destrói o segundo templo. E aí o que os sábios, o povo de Deus ensina? Qual que foi, o que ocasionou a destruição do segundo templo? Ódio gratuito. Ódio gratuito. Então, todas as vezes que esse tipo de pecado está no seio de Israel, acontece tragédia. Então, a resposta para aquilo que aconteceu nos dias de hoje, num olhar espiritual, é resultado do ódio gratuito, da divisão que estava o povo de Israel. Quando você pesquisa
quando você se inteira sobre o assunto de Israel, você vai ver que a nação estava dividida e havia ódio gratuito. Mas, voltando à análise política que eu estava ouvindo e no trabalho, como a proposta de Israel é varrer o Hamas agora da terra prometida, da terra santa, da terra de Israel, desse grupo terrorista, o comentarista ele comparou algo interessante que me fez refletir. Ele falou: olha, eu quero lembrar vocês quando, principalmente os Estados Unidos e outras nações aliadas, eles proporam varrer e derrubar o regime de Saddam Hussein do Iraque. E aí, essa guerra no Iraque, ela iniciou ali em 2003 e ela foi até 2011. Então, ela arrastou-se há 8 anos de guerra para derrubar o regime de Saddam Hussein e varrer o grupo terrorista do Iraque. E Estados Unidos é uma das maiores potências do mundo. E tinha, além dos Estados Unidos, outros aliados que tinham interesse, né, em acabar com o terrorismo ali da terra do Iraque. E aí eu falei: poxa vida, é muito tempo. E aí, o que isso implica para nós? Se essa guerra se estender esse período todo, você já entendeu onde que eu quero chegar. Se ela durar aí 7, 8 anos, nós estamos em 2023, nós temos o grande reset 2030, nós temos a agenda 2030, nós temos o Iovel, o ano de jubileu próximo, vai ser em 2037. Só que nesse intervalo nós temos 7 anos de grande tribulação. Dentro do estudo da profecia judaica, dentro da hermenêutica judaica, como que eles tratam a profecia? Sempre assim, surgiu um grande rabino, um grande líder em Israel, como que eles mencionam? Essa pessoa ela tem um grande potencial de cumprir a profecia. É assim que a mente oriental pensa. É assim que a mente oriental interpreta as escrituras. A mente judaica, ela interpreta assim. E o que eu quero dizer com isso? A nossa geração está uma geração com grande potencial de ser a geração do arrebatamento, de ser a geração dos últimos dias. A nossa geração, se essa guerra de fato ela se estender, como foi a guerra do Iraque contra o terrorismo, você pode pegar, por exemplo, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Alguns vão colocar que ela iniciou de fato em 2021. Rússia invade mesmo em fevereiro de 2022. Nós já estamos caminhando para quase 2 anos de guerra. Já nem se fala mais de guerra em Rússia e Ucrânia. Acabou. Mas ela continua. Ela vai se arrastando. Então, irmãos, nós somos uma geração com potencial de ser a geração final, a geração do arrebatamento, a geração dos últimos dias. Nós estamos como uma geração de potencial. E aí, quando você estuda hoje a Parashá Noa, que fala que a terra se encheu de Hamas, que se encheu de violência, você vai para o ensino de Yeshua, como que ele falou: olha, o fim não virá antes de você. Guerras e rumores de guerras. Haverá epidemias, fome, terremotos, fenômenos naturais. Quando você vai para como é que estava a geração?
casavam-se e davam-se em casamento. O que é isso? Quando você vai para os sábios do povo de Deus, como que eles interpretavam isso? Era casamento do mesmo sexo, era casamento com animais. Hoje, se você olha para as notícias, ou você olha para a nossa geração, isso está acontecendo. Promiscuidade sexual. A terra estava corrupta, estava corrompida. Era todo tipo de idolatria, todo tipo de incesto, todo tipo de promiscuidade sexual e de violência, de ódio. Agora, eu quero partir para um profético dessa paraxá, que como o conflito de Israel contra o Hamas, que é um grupo terrorista islâmico, os outros países islâmicos já começou a querer, já estão de olho nesse conflito, na proporção, na forma como vai ser. E aí, quando você olha o cenário atual, quando você olha as profecias e quando você olha para essa paraxá, as coisas começam a se encaixar. Eu queria que você abrisse Gênesis capítulo 10. Como que a resposta para o fim está no princípio, nas primeiras páginas da Bíblia. Gênesis 10 vai falar da genealogia de Noé. O mundo cristão hoje acha genealogia balela, né? De onde eu venho, as pessoas falam, olha, eu li toda a Bíblia, mas quando chegou na página de genealogia, eu pulei tudo. Falei, interessante, hein? Então, que a mente ocidental, ela pensa de uma forma, a mente oriental é totalmente diferente. E a Bíblia foi escrita por um povo oriental, você tem que entender a mente do povo, a cultura. Estava lá, igual eu mencionei, camarada que estava me atendendo, ele disse, eu leio a Bíblia e não entendo a Bíblia. Falei com ele, lógico que você não vai ler a Bíblia e não vai entender. Lógico. Se você pega só o Novo Testamento, ele está escrito há mais de 2000 anos. Aí você quer pegar a Bíblia crua e ler ali e entender o contexto, a época, quem escreveu, para quem, por quê. Você não sabe nada disso, você quer ler e entender? Não tem como não, meu amigo. Não tem como não. Primeira coisa que eu te aconselho, já que você não estudou teologia, a sua igreja, você mencionou aí a questão do ensino, compra uma Bíblia de estudo. De tudo, compra uma Bíblia de estudo, que você vai ler o texto e vai ler a nota de rodapé, o comentário, e aí ele vai te explicar um pouquinho do contexto da época. E aí você, então é por isso que ele falou isso, então é por isso que aconteceu isso. Sim. Então, a genealogia, ela é muito importante, principalmente para apontar para o Messias. Para apontar para o Messias. Exemplo, irmãos, nós passamos pela paraxá Bereshit, nós temos ali a genealogia de Adão. Quando você pega só o significado dos nomes, há uma mensagem tão linda ali. E aí agora na paraxá no capítulo 10, nós temos aqui nomes dos netos de Noé. E esses netos aqui é que vão gerar os povos a guerra final. E dentro da literatura judaica, do estudo das profecias judaicas, diz, olha, essa guerra, ela vai culminar e vai terminar com a vida de Mashiach, com a vinda do Messias. E aí você pega Gênesis 10, meu amigo. Olha o que diz Gênesis 10, genealogia. Eis a genealogia dos filhos de Noa. Shem, Ham e Efte. Nasceram-lhes filhos após o dilúvio. Os filhos de Iefete
foram Gomer, é o mesmo nome que vai aparecer lá em Ezequiel 38, na guerra de Gog e Magog. Olha onde ele está. Magog, olha onde está Magog, gente. Primeira menção de Magog, é assim que se estuda as profecias. Essa é a hermenêutica judaica. Aonde que a palavra aparece a primeira vez? E aí você vai tirando conceitos ali. Madai, Yavam, Tuval. Nós vamos ler depois Ezequiel. Cheque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Ashkenaz, Rifat, Togarmá. Os filhos de Yavam foram Elishá, Tarshishi, Kitim e Dodanim. A partir deles, as ilhas das nações foram divididas em terras, cada uma de acordo com a sua língua, de acordo com as suas famílias, em suas nações. O que é isso aqui? Dos filhos de Noé que nasceram as nações. Versículo 6. Os filhos de Ram foram Cush. Vai aparecer lá na profecia de Ezequiel. Mitzrayim, Egito. Put, Canaã. Os filhos de Cush foram Siva, Havilá, Safita, Ramá, Safticrá. Os filhos de Ramá foram Shivá e Dedã. E aí aponta. Cush foi o pai de Nimrod, o primeiro governante poderoso da terra. Isso aqui é o tipo do anticristo. Nimrod é tipo do anticristo. Ele foi um caçador poderoso perante Adonai. Por essa razão as pessoas dizem, semelhante a Nimrod, o caçador poderoso perante Adonai. Então, quando você pega os netos de Noé, e choca com a profecia de Ezequiel 38, da guerra de Gog e Magog, das 8 nações mencionadas ali, todos os nomes, todas as nações aparecem aqui em Gênesis 10, exceto uma, Pérsia, que vai aparecer lá em Gog e Magog, Ezequiel 38. Só a Pérsia não é mencionada aqui. E quem é a Pérsia hoje? Vocês sabem quem é a Pérsia hoje? Justamente, Irã. Tentaram destruir o povo judeu através de Ramã, lá, lembra do livro de Esther? A Pérsia. E Deus frustrou, né, a destruição em massa que a Pérsia na época queria fazer. E hoje o que a liderança do Irã menciona sobre Israel hoje? Que quer varrer Israel do mapa. Primeira nação que está de olho aí nesse conflito de Israel com o grupo terrorista islâmico Hamas se chama Irã. Então, se de fato essa guerra se arrastar, justamente. Vamos agora chocar então com a profecia de Ezequiel 38. Olha que interessante. Ezequiel 37
Ezequiel 37 fala sobre o quê? Sobre uma profecia sobre a restauração do Estado de Israel, onde os ossos ganham carne e corpo. É a visão do vale de ossos secos. Israel já floresceu, tem mais de 70 anos. Estamos caminhando para 80 anos do novo Estado de Israel. E aí, para acontecer Gog e Magog, precisava ter primeiro o quê? A restauração de Israel. A restauração já aconteceu. E agora nós estamos propensos ao cumprimento de Ezequiel 38, a guerra de Gog e Magog. E aí agora vamos lá. Ezequiel 38. Veio a minha palavra de Adonai, ser humano, volte o seu rosto para a direção de Gog. Olha ele aqui de novo. Da terra de Magog. Então Gog é um líder. E a terra é a terra de Magog, mencionado lá em Gênesis 10. Príncipe maior de Mexeque. Lembra desse nome que eu acabei de ler? Gênesis 10. E Tuval. Lembra que eu li esse nome também? E profetize contra ele. Diga que Adonai Elohim diz: olha o que o Eterno está dizendo, gente, eu sou contra você, Gog, príncipe maior de Mexeque e Tuval. Farei você girar, porei ganchos em seu queixo e o farei sair contra todo o seu exército, seus cavalos e cavaleiros, todos completamente equipados, e para uma grande horda com couraças e escudos, todos brandindo as espadas. Paras, Etiópia e Put estão com eles. Olha só, então nós estamos falando aqui de algumas nações e algumas outras nações estão com eles. Etiópia, Put estão com eles. Todos com couraças e capacetes. Gomer, lembra o primeiro nome que eu li lá em Gênesis 10? Gomer, com todas as suas tropas, e a casa de Togarmá. Lembra que eu mencionei Gênesis 10 de novo, gente? No extremo norte, com todas as suas tropas. Muitos povos estão com você. Prepare-se, esteja pronto, você e toda a multidão que se ajunta a seu redor. Assuma o comando. Passados muitos dias, você será convocado para o serviço. Em anos posteriores, você invadirá a terra que foi trazida de volta da espada, congregada dentre muitos povos, as montanhas de Israel. Ficarão em ruínas por um longo tempo, mas agora Israel foi retirado dos povos e todos eles estão vivendo ali, em segurança. Você virá como a tempestade, será como uma nuvem que cobre a terra, você e todas as suas tropas e muitos povos com você. E aqui continua os nomes, ó. Adonai Elohim diz: quando esse dia chegar, pensamentos subirão à sua mente, e você inventará um plano sinistro. Não é o que a mídia está propagando hoje, não? Está inventando tanta asneira. E eles acabam de anunciar uma notícia fake para incriminar Israel, cai por terra.
né? Que hoje ainda tem a informação paralela, né? A internet, que aí o povo agora não fica refém só da mídia televisiva, que é totalmente domada, antissemita, em sua maioria. Você dirá: invadirei essa terra de vilas sem muros, pegarei de surpresa esse povo que está em paz, vivendo de forma segura, todos em lugares sem muros, barreiras ou portões. Tomarei o espólio e pagarei o saque. Você atacará as antigas ruínas que agora estão habitadas e virá contra o povo que se juntou das nações, o qual adquiriu gado e outras riquezas e vive nas partes centrais da terra. Olha só, Shivá está lá em Gênesis 10. Dedã, lá em Gênesis 10. E todos os principais mercadores de Tarshish, está lá também em Gênesis 10. Perguntarão a você: você veio pegar o espólio, reuniu suas obras para pilhar, para levar prata, ouro, gado e outras riquezas, para tomar muito espólio? Portanto, ser humano, profetize. Diga a Gog que Adonai Elohim diz: não estará você atento ao fato de que meu povo Israel vive em segurança? Você escolherá exatamente esse tempo para vir de seu lugar, nas extremidades do norte. Você e muitos povos com você, todos eles a cavalo, uma horda imensa, um exército poderoso. Olha essa expressão, exatamente nesse tempo para vir de seu lugar. A guerra de 1967, 50 anos atrás, que comemorou agora, foi em Yom Kippur. Essa agora foi quando? No finalzinho de Sukkot. No 8º dia, em Shemini Atzeret, Simchat Torah. E pega o que se estuda em Sukkot de profecia? Ezequiel 38, a guerra de Gog e Magog. Então, esse ataque do Hamas contra Israel acontece no final da festa de Sukkot, quando os mais religiosos estão estudando o quê? Ezequiel 38, a guerra de Gog e Magog, a guerra final, a batalha final, que vai culminar com a vinda do Messias. Então, dado esse parênteses, vamos voltar. Versículo 16, né? Vai vir com um exército poderoso. Versículo 16 diz: e invadirá meu povo Israel como uma nuvem cobrindo a terra. O exército vai ser tão grande, tão imenso. A gente vê nas imagens, né? Vai cobrir Israel. Israel é um ovo. Vai ver aquele mar de gente. Isso acontecerá no Aharit Hayamim, nos últimos dias. E trarei você contra a minha terra, para que os goim me conheçam, quando diante de seus olhos eu me santificar por meio de você, Gog. Então o Eterno está dizendo: eu vou atrair você, eu vou atrair as nações. Por quê, irmãos? Porque o ódio contra Israel sempre existiu. E não é só um ódio contra Israel, é porque é um ódio contra Deus e contra suas normas. Qual é o povo que adora o único Deus, o Deus verdadeiro, e segue as normas? Por isso esse ódio também contra Israel, contra o povo de Deus. E aí o Eterno diz: eu vou curar esse antissemitismo, esse ódio contra o meu povo, esse ódio contra a minha terra, esse ódio contra as minhas normas, as minhas leis, esse ódio que vocês têm é contra mim. Vocês atacam o meu povo, mas na verdade vocês querem me atingir. Você já viu quando uma pessoa quer te atingir, ela ataca quem você ama?
assim as nações. Ela ataca Israel porque, ela, na verdade, ela quer atingir quem? As nações querem atingir a Deus, ao Eterno. Adonai Elohim diz, eu falei de você muito tempo atrás por intermédio de meus servos, os profetas de Israel. Naquela época eles profetizaram por vários anos que eu faria você invadir a terra. Quando esse dia chegar, quando Gog invadir a terra de Israel, diz Adonai Elohim, minha furiosa ira ferverá. Aí o Eterno dizendo, meu amigo, em meu ciúme, em minha fúria raivosa falei, quando esse dia chegar, haverá grande terremoto na terra de Israel. Não é de hoje que eles já estão monitorando esse grande terremoto. De modo que os peixes que estão no mar, as aves do céu, as feras selvagens, todos os répteis que rastejam sobre o chão e todos os seres humanos da terra tremerão diante de mim. As montanhas cairão, os precipícios serão esmirilhados e todos os muros virão ao chão. Convocarei espada contra ele em todas as minhas montanhas, diz Adonai Elohim. Cada homem brandirá sua espada contra seu irmão. Eu o julgarei com praga e com sangue. Farei que caia sobre ele uma chuva torrencial, bem como sobre suas tropas e sobre os muitos povos que estão com ele, juntamente com imensos granizos, fogo e enxofre. Não é isso que a gente vê em Apocalipse? Mostrarei minha grandeza e minha santidade, e farei conhecido à vista de muitas nações, então saberão que eu sou Adonai. Então, os nomes que aparecem na paraxá de hoje, em Gênesis 10, é o que aparece aqui em Ezequiel 38, na guerra final de Gog e Magog. E aí, nós já mencionamos que das 8 nações mencionadas aqui, 7, elas são mencionadas em Gênesis 10, com exceção de uma que é a Pérsia, que hoje é o Irã, né? E a gente sabe que é inimigo declarado de Israel. E as outras nações? Quem são? Detalhe muito importante quando você vai estudar as profecias. O território das nações que são mencionados aqui, eles vão ganhando outros nomes hoje. Assim como a Pérsia hoje é o Irã, por exemplo, Meseque. Quem que ocupa aquela região chamada, a região bíblica chamada Meseque? Quem que povoa aquele lugar hoje? Turquia. Tubal é o sul da Rússia, é a região ali do sul da Rússia com o Irã. Cush, Sudão, República Islâmica do Sudão. É a região de Cush, quem povoa hoje aquela região se chama República Islâmica do Sudão. Put, quem que povoa essa região toda de Put? Put, Líbia, Argélia, Marrocos, Tunísia, toda a região de Put, existe essas, dentro desses 4 países aqui, ó, o território de Put corresponde a Líbia, Argélia, Marrocos e Tunísia.
E Gomer, que é a antiga Capadócia, também é a região central da Turquia. Esses países todos que eu mencionei aqui, qual que é a religião deles? Islâmica. Estamos falando de uma entidade islâmica. Todas essas nações aqui da profecia bíblica são países islâmicos. Então, quem que vai encabeçar a guerra de Gog e Magog? Entidade islâmica. Depois vão vir as nações. As outras nações vão vir. As outras nações também vão vir. E outro mapa que eu vou mostrar tá ali o povo de Israel, um ovo, né? Um território menor que o nosso estado do Sergipe. Em cima dele está a Turquia, no norte. No leste, no leste, Irã. No oeste, Líbia. No sul, República Islâmica do Sudão. Ou seja, Israel está cercado por quem? Por seus inimigos, por nações islâmicas, que vão fazer o quê? Vão invadir a terra, vão atacar Israel, segundo as profecias de Gog e Magog. Então, quando eu estudo as profecias de forma séria, pegando principalmente aonde que aparecem essas palavras, aquele território ali, quem que povoa aquele território hoje? São essas nações aqui. E qual que é o outro fenômeno que está acontecendo, que vai facilitar o exército marchar, para que os reinos do nascente do sol venham marchando pelo rio Eufrates, quase 600 quilômetros. O rio Eufrates está secando, gente. E a profecia diz que o Eterno vai fazer esse rio secar o reino do nascente do sol. Aí sim, quem que são os reinos do nascente do sol? Coreia do Norte, China, Rússia. Vão marchar também contra. Apocalipse capítulo 16, versículo 12 fala que o rio Eufrates vai secar. Apocalipse 16, 12. Minha irmã, as profecias estão acontecendo debaixo do nosso nariz, diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos, as profecias estão acontecendo. E aí, olha como que tudo se encaixa, gente. Quando você pega a expressão Gog e Magog, sabe qual que é o valor numérico da palavra Gog e Magog? 70. Valor numérico de 70. 70 na Bíblia fala de quê? Da totalidade de nações. Ou seja, todas as nações. Praticamente todas as nações vão estar envolvidas nessa guerra. Todas as nações. E aí é o que nós temos lá em Zacarias 14. As nações que restarem dessa batalha final contra o próprio Eterno, contra Yeshua, é que ficarão e vão subir de ano a ano para celebrar a festa de Sukkot, de tabernáculos. Por que eu estou mencionando isso? Que Gog e Magog tem um valor numérico de 70 e 70 é um número para todas as nações. Porque o que nós temos na paraxá de hoje? A torre de Babel, a torre de Babel. O que gerou o povo a construir a torre de Babel? Primeiro, o que os sábios do povo de Deus ensinam? Por que eles construíram? Qual que é o propósito de construir a torre de Babel?
guerrear contra aquele que enviou o dilúvio. Olha a ideia. É aquilo que Ezequiel falou. Olha, você vai imaginar umas coisas ilógicas. Você inventará um plano sinistro. Construir uma torre que ela atinge o céu para guerrear contra Deus. Essa guerra de Gog e Magog, essa guerra contra Israel, é uma guerra contra Deus, gente. A existência do Estado de Israel, a existência do povo de Israel hoje, é uma prova que Deus existe. E que o povo de Israel é o povo eleito e escolhido de Deus, e ponto final. Então eles constroem a Torre de Babel, a ideia deles era guerrear contra Deus. E outra, acabou o dilúvio, o que Deus disse para Noé e os seus filhos? Cresçam, multipliquem, encham a terra, se espalhem. O que eles fizeram? Nós vamos construir uma torre e nós vamos ficar aqui todos juntinhos. Eles foram contra a norma de Deus. Eles foram contra o mandamento de Deus. Então, as nações, a construção da Torre de Babel implica em ir contra as normas de Deus, contra as leis de Deus, contra a Torá e contra o próprio Deus. É uma guerra contra o próprio Deus. E aí, quando você estuda essa paraxá, quando você estuda a guerra de Gog e Magog, você vai ver que é uma guerra contra o Eterno e contra o seu ungido, contra Yeshua. Eles estudam também o Salmo de número 2. O Salmo de número 2. Salmo de número 2 fala da guerra de Gog e Magog. Olha o que diz o Salmo de número 2. É um salmo profético, é um salmo messiânico, é um salmo dos últimos dias. Olha o que diz. Por que as nações se tumultuam e o povo se lamenta em vão? Os reis da terra estão posicionando-se. Os líderes conspiram juntos contra quem? Contra Adonai e seu ungido. Eles gritam: rompamos com os seus grilhões, ou seja, vamos romper com essas normas. Qual que é a guerra hoje do mundo? É contra a ética e moral judaico-cristã. A guerra hoje não é contra a família? Família em qual molde? No molde judaico-cristão. Homem, mulher e a sua prole. Não, isso não é família mais. Rompamos com seus grilhões. É uma guerra contra as normas do Eterno. Não roubar, não assassinar, não adulterar. Joguemos fora suas correntes. É isso que as nações estão dizendo. E aí sabe o que acontece? O que se assenta no céu ri. Adonai olha com escárnio, pois em sua ira zombará deles, aterrorizando-os com sua fúria. E aí ele diz: eu mesmo ungi meu rei em Sion, meu santo monte. Proclamei o decreto. Adonai me disse: tu és meu filho, hoje me tornei seu pai. Pede-me e farei. Pede-me e farei das nações tua herança. O mundo inteiro te pertencerá. Tu irás quebrá-los com uma vara de ferro, despedaçá-los como um vaso de barro. Portanto, reis, sejam sábios, recebam a advertência, juízes da terra, sirvam a Adonai com temor, alegrem-se, mas com temor. Beijem um filho, para que não se ire, e vocês pereçam pelo caminho, quando repentinamente sua ira se acender. Abençoados são aqueles que nele se refugiam.
Então é um salmo messiânico e é um salmo que aponta para o final dos tempos. E aí eu quero ler outra profecia fantástica, que é Zacarias. Olha Zacarias 14. Vejam, vem o dia de Adonai, em que sua pilhagem, Jerusalém, será dividida, de modo correto em seu interior. Pois reunirei todas as nações contra Jerusalém para a guerra. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, mulheres violentadas. Foi isso que a gente assistiu? E metade da cidade irá para o exílio. Mas o restante do povo não será eliminado da cidade. Então Adonai sairá e lutará contra essas nações, combatendo como no dia da batalha. Olha aqui o versículo 4. Naquele dia seus pés, como assim? Adonai tem pé? Naquele dia seus pés permanecerão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será dividido ao meio, do leste para o oeste, formando um grande vale. Um grande vale. Metade da montanha se moverá para o norte, metade dela para o sul. Os pés de quem que vai pisar sobre o Monte das Oliveiras? E o monte vai virar um vale. Tamanho poder de Yeshua. E quando você pega Atos, pega esse texto aqui e choca ele com Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Olha o que diz. Depois de dizer isso, ele foi levado diante de seus olhos em uma nuvem e o cobriu da vista deles. Enquanto estava observando fixamente o céu à procura de Yeshua, viram repentinamente 2 homens vestidos de branco em pé perto deles. Os homens disseram, habitantes da Galileia, por que vocês estão olhando para o espaço? Este Yeshua, que foi levado dentre vocês para o céu, voltará do mesmo modo que o viram subir ao céu. Então eles percorreram na volta a distância permitida no Shabat, do Monte das Oliveiras até Jerusalém. Yeshua foi assunto aos céus aonde? No Monte das Oliveiras. E os 2 varões de branco, e falou que ele volta aonde? Do mesmo modo como vocês viram subir, no Monte das Oliveiras. E o que diz Zacarias 14? Ele vai pôr os pés sobre o Monte das Oliveiras e o monte, vai virar um vale para a grande batalha final. Então você vai ver, irmãos, que essa paraxá, ela fala também da Torre de Babel, e eu já ministrei sobre isso, e nada é por acaso. As nações sabem. Quando a gente lê o que Salmo de número 2, que eles planejam, eles fazem planos. O Parlamento Europeu, depois você pode pesquisar, Parlamento Europeu, está lá na França. Qual que é o formato do Parlamento da União Europeia? Torre inacabada. É o formato de uma torre inacabada. A mesma pintura da Torre de Babel. Que ela ficou inacabada por quê? Porque o Eterno desceu e confundiu as línguas e espalhou as nações. Então, o Parlamento Europeu, o formato dele é em formato de uma torre inacabada. Você acha que isso é por acaso? E sabe qual que é o slogan deles? Muitas nações, uma voz. Opa, opa, opa. E o que é Babel? Era um povo só e uma língua. Depois que o Eterno, eles desobedeceram e construíram a torre, o Eterno fez várias línguas para que houvesse várias nações, para que povoasse a terra como ele tinha ordenado. E aí eles falam, olha, nós somos várias nações, mas nós temos uma só voz. Então não vai ser só esses países islâmicos aqui. Porque hoje, quando você pega a ONU, a Organização das Nações Unidas, a ONU não reconhece Jerusalém como a capital de
Israel. Outro ponto importante que eu já mencionei, eu quero mencioná-lo de novo. O Conselho de Direitos Humanos da ONU. O item 7. Olha que número bonito, né? Logo o item 7. Qual que é o item 7? É um item fixo na agenda da ONU. Israel é item permanente da agenda da ONU, é o item 7 da agenda do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Israel é o único povo que, quando ele vai defender o seu povo e a sua terra, ele é condenado. Porque ninguém mete os peitos lá com a Rússia. Então, a agenda, se tem um ponto fixo, é Israel. É o item 7. Sabe qual que é o interessante disso tudo? Nenhuma outra nação ocupa esse espaço. Nenhuma outra nação ocupa essa posição. Nenhuma. Só Israel. Você acha que isso não é pessoal, não, irmãos? E hoje, quando você pega a ONU, a maioria dos países da ONU são países islâmicos. Nós vimos ali nas profecias, né, até o sul. Hoje, quando você vai estudar principalmente a guerra de Gog e Magog, a interpretação cristã fala que é Rússia. Por quê? Na verdade, não é porque é a Rússia. É os países que ocupavam a região ali da União Soviética, da antiga União Soviética. É o Cazaquistão, o Uzbequistão, aqueles países que terminam com on. Aqueles países são islâmicos. O próprio exército russo, 40% do exército russo é islâmico. E para finalizar, irmãos, as nações, querendo ou não, aquela terra ali foi prometida ao povo de Israel. Eu gosto sempre de lembrar na Parashá Bereshit, a primeira porção da Torá. Por que o Eterno começa, e essa é uma pergunta que os rabinos fazem, por que o Eterno começa a Torá com a criação do mundo? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Simplesmente para dizer o quê? Eu criei a terra e dou a terra a quem eu quiser. E ponto. Quem habitava ali a região da antiga Canaã, os cananeus, as 7 nações que habitavam ali, o Eterno falou, eles vão habitar por certo tempo, depois eu vou tirá-los. A própria faixa de Gaza foi prometida ao povo de Israel. E eu queria que você anotasse isso. Está lá em Josué 13. Josué 13, olha só, versículo 3, primeiro e depois vou ler o 6. A região de Shihor faz fronteira com o Egito, até a fronteira de Ecrom, na parte norte, que é considerada pertencente ao ao cananeu, território dos líderes filisteus, daqui que vem a palavra filisteu, né? Palestina, terra dos filisteus, em Gaza, mas aqui está Azá, Ashdod, Ashkelon, Gat e Ecrom. E ainda Avim, ao sul, toda a terra do Kenani, Meará, a qual pertence aos Sidonim, tão longe quanto a Fec e a fronteira do Emori. A terra do Gifli e todo o leste do Lebanon, desde Baal-Gad, no pé do Monte Hermon, até a entrada de Ramat. Todos os habitantes das montanhas entre o Lebanon e Misferot Maim, todos os Sidonim, eu mesmo vou expulsá-los da presença do povo de Israel. Tudo o que você deve fazer é distribuir a terra de Israel como herança, conforme ordenei a você. Ponto. O Eterno prometeu aquela terra ao povo de Israel e falou, eu mesmo vou expulsá-los. O povo filisteu não existe mais. Você vai pegar aí, é claro que não é consenso. É consenso que o povo filisteu ele não existe mais. O povo que habitava Gaza, a faixa de Gaza. Há quem diga que eles foram destruídos pelos babilônicos, quando a Babilônia invadiu e destruiu também Israel e levou o povo de Israel. Naquela época, acabou. O povo filisteu foi dizimado, destruído. Até porque para existir um povo, tem que existir um território, tem que existir uma língua, tem que existir uma cultura, uma religião. Os filisteus adoravam, era Dagon. O povo que habita na faixa de Gaza adora Alá. Tem a arqueologia do povo filisteu. Tinha
a sua língua, a sua cultura. Hoje, quem vive na Palestina, no território da Palestina, fala árabe. Josué, capítulo 13, é muito claro. O Eterno deu aquela região ali para o povo de Israel. Falou, eu mesmo vou expulsar e você vai distribuir essa terra conforme eu te ordenei. E vai entregar as tribos conforme eu te ordenei. Deixa eu pegar uma outra versão aqui, Josué. Se você pega João Ferreira de Almeida, aparece aqui, ó, desde Sior, que está defronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. E aí no versículo 6, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Mis-Refot, Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Então, a questão dessa guerra, só a título de conhecimento para os irmãos, essa guerra ela nunca foi por território. Se fosse por território, essa invasão não teria acontecido. O povo de Israel tirou todos os israelitas que habitavam ali a faixa de Gaza à força em 2005 e deu como acordo de paz para os palestinos habitarem ali. Se terra fosse, Israel nunca foi contra a criação do Estado palestino, pelo contrário, sempre apoiou e que fosse criado o Estado palestino. Então, essa guerra que se diz territorial, ela é ideológica, a questão não é territorial. E essa guerra, como eu disse, ela tem potencial para virar a guerra de Gog e Magog. Essa guerra contra o terrorismo do Hamas, ela tem potencial para virar. Pode virar, pode, como também não pode acontecer agora. E o Eterno pôr mais para frente, para que aconteça mais à frente. Então, assim é a mentalidade judaica, assim pensa o pensamento judaico quando estuda essas profecias. Amém, meus irmãos? Este é o estudo de hoje da Parashá Noa, só para os irmãos terem um pano de fundo do que está acontecendo hoje nos nossos dias, para onde isso pode caminhar, e esse tipo de estudo, irmãos, dessas profecias, da forma como foi, infelizmente ele não é encontrado dessa forma como foi apresentado. Então, estamos caminhando para o fim e nós temos que estar firmes com o Eterno hoje mais do que nunca. Eu encerro essa palavra hoje assim. Nós temos que estar mais firmes com o Eterno hoje do que nunca antes, porque a proximidade dos últimos dias é latente. Então, que essa palavra de hoje te desperte, que essa palavra de hoje desperte os irmãos que estão aqui e principalmente os irmãos que estão na live. Que essa palavra de hoje te desperte. Estamos com potencial de estarmos vivendo os últimos dias. De fato, já princípio de dores para entrar na grande tribulação. Então, é o que diz a palavra de Deus em Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Irmãos, vamos buscar o Eterno incessantemente. Vamos buscar o Eterno intensamente. É a parábola das 10 virgens. As loucas não buscaram azeite. As prudentes buscaram azeite, símbolo do Espírito Santo, símbolo da prática da Torá. Então é isso, meus irmãos. Shabbat Shalom e até o nosso próximo estudo da Parashá.